Bem-vindos de volta à introdução a JSON com C#. Sou Rui Correia e este é Breno Ribeiro. E no módulo anterior apresentamos o conceito de JSON. Falamos um pouco sobre o que ele é, abrimos um enorme arquivo JSON e vimos um pouco o que continha. Acho que agora é uma boa hora para começar a ir mais a fundo e falar sobre exatamente o que constitui um arquivo JSON e em que consiste realmente a sua estrutura. Muito bem. Então, nesse módulo, vamos falar sobre a composição de um arquivo JSON. Vamos falar sobre valores, objetos, matrizes e depois vamos juntar todos esses elementos porque eles são os componentes de um arquivo JSON. Vamos começar pelos valores JSON. Um valor JSON pode ser uma string, um número, um booleano, um valor nulo ou um valor mais complexo, que seria um objeto ou uma matriz. Vamos falar sobre objetos e matrizes um pouco mais tarde. Vou mostrar a vocês o que são esses tipos básicos que mencionei antes. Voltamos ao arquivo JSON confuso, com os dados da escola. Temos uma string e podemos dizer que é uma string porque está delimitada por aspas duplas. Certo, como em qualquer linguagem de programação, temos um número e vocês podem ver que não há aspas. Então, se houvesse aspas, seria uma string, mas não há. Temos um booleano e esses valores mais complexos, objetos e matrizes. Falaremos sobre eles depois. Mas saibam que um objeto é indicado por uma chave e uma matriz é indicado por um colchete. Vamos falar sobre os objetos JSON. Um objeto JSON é uma coleção de pares, nome/valor, separados por vírgulas, assim como podemos observar. Então, ele é delimitado por chaves e cada par é separado por vírgulas. Vamos mostrar rapidamente como é um objeto JSON. Eis aqui um exemplo muito simples. Como mencionei antes, aqui estão as chaves que indicam um objeto JSON. Temos pares nome/valor. Os dois pontos representam um par valor/nome e cada par é separado por uma vírgula. Gosto disso que o Visual Studio faz. Mostra a chave ou o nome em azul e o valor em vermelho. Faz assim uma separação clara. Eu gosto. Aqui temos um exemplo um pouco mais complexo. Novamente temos as chaves representando um objeto. Desta vez, temos três pares nome/valor. O primeiro é o tipo, o segundo, as rodas, e o terceiro, as cores. Tipo é só um string, rodas é um número, e cores é uma matriz como mostram os colchetes e vamos ver isso melhor depois. E finalmente, uso um exemplo ainda mais complicado. Ainda é um objeto como as chaves indicam. Tem três pares nome/valor. O primeiro é uma string, o segundo, o que é isso? Chaves. Espera aí, isso é um objeto? Acho que o valor para o segundo par nome/valor é um valor que tem seus próprios pares nome/valor. Então, um objeto pode ter um objeto. Portanto, posso criar uma hierarquia como faria para apresentar algo mais complexo. Então, digamos, por exemplo, que fosse como o que você tem aqui. Você tem a loja tem um dono e o dono poderia ser um objeto. Posso fazer isso dentro do JSON. Essa é a parte incrível do JSON. E a última, temos uma matriz e agora vamos explorá-las. Então, as matrizes JSON. O que são as matrizes JSON? São valores que estão delimitados por colchetes, e cada valor está separado por uma vírgula. É um pouco mais fácil do que com os objetos, porque é apenas uma lista de coisas. Vejamos alguns exemplos de matrizes JSON. Exemplos de listas de coisas. Vou abrir o meu aplicativo Visual Studio para ver o primeiro exemplo de matriz. Como indicam os colchetes, temos uma matriz JSON. E neste exemplo, é uma matriz de 4 strings. E cada string é separada por vírgulas, e sabemos que é uma string por causa das aspas duplas. Aqui temos um exemplo um pouco diferente, mas ainda bem básico. É uma matriz de números, e aqui, uma matriz mostrando os dias da semana.
Aqui temos uma matriz ligeiramente mais complexa. Dá para ver que é uma matriz pelos colchetes no topo. E o que há dentro dessa matriz? Chaves. Deve ser um objeto. Muito bem. Então o meu array pode ser uma coleção de qualquer coisa, incluindo objetos. Certo. E todos esses objetos têm 3 pares, nome/valor, como vimos na explicação anterior de objeto. E os valores para esses pares, nome/valor, são strings, booleanos e números. Então, meu nome é Apple em estoque. E depois o preço ou o número que estava lá. Sim, certo. Legal. E se juntarmos tudo para ter um exemplo mais próximo da vida real do que essa lista enorme de aulas? Vamos voltar a entrar e desmembrar isso. A ideia principal deste módulo é que um valor JSON pode ser qualquer coisa. Pode ser um objeto, pode ser uma matriz, ou um simples tipo como uma string ou um número. E além do mais, os objetos e as matrizes JSON podem conter outros objetos e matrizes JSON. É assim que um arquivo JSON se expande e incorpora todos os dados que seu aplicativo precisa. Voltemos àquele arquivo de dados JSON enorme e confuso que tínhamos no início. Na parte de cima, temos um objeto, porque há chaves. Vamos ver o que há dentro deste objeto. Temos 3 pares nome/valor. Um nome, um endereço e uma lista de cursos. Os 2 primeiros são apenas strings e o terceiro é uma matriz, como indica o colchete. Então, o que contém essa matriz? Podemos ver aqui que há um colchete, o que significa que há objetos dentro dessa matriz. E dentro desse objeto, temos alguns pares nome/valor, uma matéria, um professor e alunos. A matéria é só uma string, o professor é outro objeto, que tem um nome e uma idade e está presente. Os alunos são uma matriz de objetos, novamente por causa dos colchetes coloridos, e cada objeto tem um nome e uma idade e está presente. Então, a minha matriz poderia conter um objeto, que poderia até mesmo conter outra matriz. Portanto, posso de fato modelar qualquer estrutura de dados que desejar. JSON é bem flexível. Se olharem de novo para este arquivo, verão que tudo o que ele representa é uma escola com um nome, um endereço e uma lista de cursos. Dentro de cada curso, há uma matéria, um professor e uma lista de alunos, e é fácil de ler e de usar. Gosto mesmo. Então, é assim que um arquivo JSON é estruturado. Essa é a aparência de um arquivo JSON. Acho que o passo seguinte é começar a criar de fato arquivos JSON, certo? Certo. Faremos isso no próximo módulo. Isso. Acho ótimo. Vemos vocês no próximo módulo.